Quando olhamos detalhadamente para todos os acontecimentos que ocorreram no mundo através dos séculos, no caso, tragédias, guerras e carnificinas que ocorreram tanto na terra, quanto no céu, quanto também no mar, principalmente sobre o que nós vamos falar hoje, a Segunda Guerra Mundial. Quando lembramos de tudo isso e vemos tudo isso, é aí que nós nos damos conta de duas coisas. Primeira opção, ou os deuses são invenções das nossas cabeças e frutos das nossas necessidades, ou segunda opção, os deuses não têm o menor afeto por nenhum de nós. E tudo quanto nós ouvimos e lemos sobre os deuses nos livros supostamente sagrados são frutos de mitologia, superstição e misticismo. No vídeo de hoje, Brasil, eu vou te mostrar que toda essa estrutura, toda essa envergadura, todas essas ideias de espiritualidade, sobrenaturalidade, transcendência, de tanto algo divino, poderes celestiais, não passam de algo irreal, utópico e completamente fantasioso. Mas faz o seguinte, fica comigo, porque logo após a nossa abertura eu volto e te conto em mínimos detalhes tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e onde Deus estava em tudo isso. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta. E como sempre, é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é um privilégio muito grande receber você aqui. Muito obrigado por sua presença. Agradeço demasiadamente pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a esse canal. Muito obrigado mesmo, Brasil. Eu quero, como sempre, agradecer aqui aquelas pessoas que se compadecem do nosso trabalho, que entendem a nossa luta, que nos credibiliza, que nos confiabiliza, que dão pra gente toda a sustentação, que criam pontes para que nós possamos atravessar de um canto a outro, inclusive rompendo fronteiras. Eu quero agradecer aos membros do canal. Pessoal, vocês não sabem a importância que vocês têm para esse canal. Muito obrigado por vocês não desistirem de nós. A você que ainda não é membro do canal Jason, eu não sou membro do canal. Como é que eu faço? É fácil. Nos ajuda para que nós possamos chegar em mais corações e mais mentes. Precisamos de mais e mais e mais canais iguais, canais como Além da Fé e de muitos outros amigos e colegas que estão na trincheira junto conosco nesta batalha ideológica, política, religiosa que parece não ter fim. Mas eu acredito particularmente que muitas e muitas pessoas estão nos ouvindo. Porque cada palavra que sai da boca do Jason e de outros amigos conseguem perfurar, sabe, entrar no subconsciente e dar um sacode nas crenças que essas pessoas têm desde pequeno, que elas foram doutrinadas. Então, a ajuda que você dá nos fortalece bastante. A você que nos ajuda através do Pix também, muito obrigado por sua força. Agradeço demasiadamente, Brasil. Olha, nós estamos, inclusive, no finalzinho. Nós estamos mais ou menos com 95, 98% da nossa diagramação completamente pronta. O nosso livro vai estar prontíssimo. Acredito que em janeiro já vai estar todo o conteúdo já pronto. Então, se você do outro lado quiser nos ajudar, Jason, o que é isso daí que você está falando? Bom, estou falando sobre o projeto do livro do Jason, certo? Esse aqui não é o meu livro, esse aqui é o livro do Christopher Hitchens, tá? Deus Não É Grande, um livro excelente que eu gostaria que você comprasse também, porque é muito bom esse livro para você. Então o que acontece? O livro, Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda? Se você não puder nos ajudar para que nós possamos, olha, tá vendo? Trabalhar, fazer um trabalho desse daqui, ó, para trazer ao público um material de excelente qualidade para todas as pessoas. Se você puder nos ajudar, por gentileza, Brasil, nos ajuda para que nós possamos sair da diagramação, então possamos chegar na publicação do livro. No caso, não a publicação, mas na impressão do livro. Então, isso daí ainda falta um pouquinho ainda. Nós alcançamos uns 60%, faltam 40%.
Antes era 40% que alcançamos, agora chegamos já a 60%, falta apenas 40%, falta pertinho para que a gente possa finalizar esse livro. E partindo para o assunto de hoje, Brasil, que é a Segunda Guerra Mundial. Cara, que coisa triste e lamentável. E uma coisa que impressiona, ou uma coisa que é impressionante e curiosa, é que os deuses, todos os deuses só apareceram, lutaram e se manifestaram aqui nos seus livros supostamente sagrados. Longe desses livros, nós não temos um único registro de um mísero anjo batalhando a favor de um ou de outro humano. Na Bíblia, por exemplo, ou no mundo fantástico, já as guerras foram dirigidas e conduzidas pelo próprio general dos generais, o Deus dos deuses. Mas na vida real esse Deus não aparece de modo nenhum. Brasil, a Primeira Guerra Mundial realmente foi terrivelmente sangrenta, foi massacrante, de fato, foi. Mas a Segunda Guerra Mundial, cara, não tem pareia. Nós estamos falando de algo extremamente cruel, de um fenômeno que, sem dúvida alguma, despertaria o sono pesado de qualquer Deus e o faria intervir de um modo ou de outro a favor, pelo menos, dos indefesos, a favor daquelas crianças que foram cruelmente abatidas. Estamos falando de vilarejos e de camponeses que foram atacados e bombardeados. Estamos falando de pobres esfomeados que foram massacrados de modo bárbaro e cruel. Estamos falando de doentes mentais que foram brutalmente assassinados também. E nenhuma dessas coisas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial conseguiu despertar a sensibilidade de um Deus altamente poderoso e misericordioso. Onde que Deus estava na Segunda Guerra Mundial, Brasil? Todos nós sabemos, quando estudamos história, quando estudamos geografia, sabemos que a Alemanha deu início à Segunda Guerra Mundial ao invadir a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. Mas no dia 3 de setembro daquele mesmo ano, tanto a Inglaterra quanto a França responderam à agressão com declarações de guerra aos alemães. Aí daí começou uma grande selvageria, onde o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos se colocaram contra a Alemanha, a Itália e o Japão. E o mundo nunca mais foi o mesmo, Brasil. Por incrível que isso nos pareça, toda a guerra, toda a envergadura da guerra, de 39 até 45, toda a guerra foi minimamente filmada, tanto no céu, na terra e no mar. Todos os detalhes foram escritos e documentados. E por isso, Brasil, nós podemos afirmar com a mais absoluta certeza que nenhum anjo interviu em coisa alguma, em momento nenhum, deixando claro assim que tudo quanto está escrito neste livro a respeito das guerras promovidas pelo Deus de Israel não passam de fanatismo, de utopia. Não passa de ufanismo, de nacionalismo, não passa de mitologia. Tudo isso não passa de mentiras, Brasil. E por que eu tô falando pra você que tudo isso aqui foi mentira? Porque não funciona na vida real, quando nós mais precisamos deste livro aqui e de todas as promessas que nele estão escritas. Nada acontece, você compreende? É isso que eu estou falando para você. Quando nós vemos, por exemplo, as fotos e os vídeos, nós podemos mais ou menos fazer uma noção de quantos bilhões e bilhões de dólares foram investidos na compra de materiais bélicos simplesmente para essa guerra. Vemos, inclusive, milhares de tanques de guerra, submarinos, aviões, veículos blindados, morteiros, artilharias e armas pesadas, como também bombas atômicas, gases venenosos, lança-chamas de todos os lados, defesa antiaérea, fuzis, navios, metralhadoras, minas terrestres, granadas, torpedos, mísseis antitanques e muitos outros tipos de armamentos, Brasil. E tudo isso para ferir pessoas e para destruir cidades. E nenhum Deus, vendo todas essas coisas, vendo tudo, vendo os seus filhos sendo atacados, sem saber nem sequer o que está acontecendo no mundo. Vemos pessoas negras, na década de 40, sendo açoitada e brutalmente executada por serem negros, e tendo um Deus no céu misericordioso e justo, e não interviu em nada nessa batalha. Não fez nada contra os imperadores e os donos destes países.
os chefes de estados. Nada, ao contrário. Parece que o mundo em 40 viveu como se não existisse uma espécie de Deus em canto nenhum, de modo algum, em lugar algum. E você do outro lado, e nós aqui acreditando que existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Não dá para comparar. Jamais podemos imaginar o seu grande poder. Ele age quando quer, é forte e tremendo e vai até o infinito. Ganha luta sem lutar, faz tudo e faz cansar o inimigo. Como diz a música da Lauriene. Quer dizer, é tudo poesia. Aí quando nós descobrimos que tudo isso é poesia, cara, peraí, calma aí. Quer dizer que tudo que está aqui é só uma poesia? É. Nada disso aqui foi verdade? Não. Nenhuma dessas coisas foi verdade. Ah, porque Deus parou o sol e a lua. Parou não, Brasil. Ah, Deus abriu o mar vermelho. Abriu não, Brasil. É tudo mitologia. É tudo puro nacionalismo. Você está me compreendendo? Quando alguém escreveu, ouviram do Ipiranga, alguém começou a escrever o dia da independência e começou a pensar como ouviram do Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico e um brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. O que nós vemos no hino nacional? Pura ufania, puro sensacionalismo, pura fantasia do autor ao escrever esta letra. Porque as coisas não aconteceram, não se sucederam dessa forma. Então, quando os judeus, eles vêm agora para escrever o seu próprio livro, para trazer para as nações o seu lado da história, aí eles inventam como eles querem. Você está tendo aqui apenas um lado de uma história. Não a história em si, mas apenas pessoas que escreveram esse livro e acrescentaram coisas que nunca sequer aconteceram em canto nenhum de tempo algum, Brasil. Principalmente essa ideia de um Deus que interviu e que escreveu com a sua própria mão 10 mandamentos completamente inúteis para todos os machos de Israel seguirem. Por favor, Brasil, é brincadeira no tempo de hoje, em pleno século XXI, em pleno 5G, em plena área robótica, em pleno tempo robótico, você acreditando ainda numa fantasia dessa. É por isso que eu digo que os professores erraram, e erraram feio na educação. E sabe o que eu acho de mais interessante em toda essa tragédia, em toda essa história sobre a Segunda Guerra Mundial? É que o interessante disso tudo é que os soldados das tropas, tanto os mocinhos quanto também os vilões, eles lutaram, acreditando piamente que eles estavam fazendo coisa certa, ética, moral, e que também eles estavam revestidos com o poder de Deus. Todos eles, ambos, inimigos de um canto para o outro, esse aqui estava com Deus. E esse também lutava em nome de Deus. Você compreende como é que é a mente humana? Inclusive, nós vemos na história muitos padres, também luteranos daquela época, teólogos, eruditos da Bíblia, como também protestantes de várias vertentes alemães, eles dando as mãos ao nazismo e apoiando Hitler, apoiando também a sua ideologia macabra. Uma coisa eu digo para você sem o menor medo de errar, Brasil. A Segunda Guerra foi sem dúvida uma mancha mortal, como também real e sangrenta na história da humanidade. Ela conseguiu separar famílias do mundo todo, milhares de filhos procurando seus pais, pais procurando seus filhos. Por todos os lados via-se amputados, outros abandonados, pessoas com fome, com frio, com sede, outros banhados de sangue, agonizando e gemendo. Hospitais completamente lotados, gente ferida gritando para todos os lados. Era também possível ver pessoas mortas de todas as maneiras. Alguns, inclusive, com tiros atravessados na cara e com os olhos nas bochechas dessas pessoas, Brasil. Casas eram invadidas, chovia granadas por todos os lados, balas e mísseis cruzavam os céus. E toda essa destruição vinha de todos os lados que você possa imaginar, de cima, de baixo. Eram prédios demolindo e pegando fogo, corpos incendiados e carbonizados correndo a esmo.
idosos sendo humilhados, arrastados para serem executados. Ouvia-se, inclusive, gritos estridentes de terror e horror. Eram centenas de crianças chorando sem seus pais. Muitas delas foram cozidas e comida pelos esfomeados, Brasil. E sem a menor sombra de dúvida, Brasil, tudo isso foi uma mistura de espanto e terror. Parecia algo que estava saindo de um filme de terror. Parecia que o inferno havia se instalado na terra. Eram rios de corpos espalhados e mutilados, urubus por todos os lados. Os tratores, inclusive, abriam valas e mais valas para jogar centenas de corpos nele. Eram lágrimas, dor, sofrimento, pranto. Em todas as esquinas encontravam-se pessoas chamando e pedindo a ajuda de Deus, pedindo misericórdia. Aquelas senhorinhas, como eu vi no vídeo, aquelas senhorinhas com lenço aqui, olhando para o céu e clamando a Deus com lágrimas nos olhos. E nada no céu, na terra e no mundo divino e sobrenatural decidiu ajudar essas pessoas. Nada, Brasil. Essa guerra, de fato e de verdade, provou que não adianta eu, tu, ele, nós, vós, eles, nenhum de nós, não adianta absolutamente nada nós adorarmos e pedirmos ajuda a algum tipo de Deus, Brasil. E só para você ter uma ideia, Brasil, somente num lugar, somente numa cidade foram executadas mais de 180 mil pessoas, entre eles idosos, crianças e mulheres grávidas, de uma só vez. 180 mil pessoas. E diante disso tudo, cara, eu venho diante dessa câmera para poder olhar para você que está deste lado da câmera, cara. Não é possível que você seja tão criança a ponto de você não perceber que os super-heróis divinos desses gibis aqui sagrados não estão nesse mundo, mas na mente dos adultos religiosos. Não é possível que eu, neste século, ainda esteja tentando persuadir você a confiar na ciência, a confiar na Bíblia. Entende? Ao invés de você confiar neste livro aqui, não é possível que você ore mesmo sabendo que esses personagens aqui não fizeram nada dessas coisas, mesmo você sabendo que o Deus de Israel não existe, eu ainda estou aqui tentando persuadir você. Não é possível que ainda hoje haja debates a respeito da misericórdia e da salvação divina. Não é possível, mesmo diante de todos os acontecimentos e tragédias, tanto naturais quanto também aquelas provocadas. E nenhum Deus apareceu para nos ajudar em nada, e você do outro lado acreditando ainda nesse gibi chamado Bíblia dos Judeus. Meu amigo, minha amiga, por favor, vamos despertar. Você é um ser humano. Você não precisa desses super-heróis divinos aqui desse gibi. Por favor, cara, não tenha a mente de uma criança, tenha a mente de um adulto. Veja, é só você observar, cara. Milhões de cristãos, como também de judeus, clamaram ao Senhor dos Exércitos. Todos eles oraram, todos eles pediram, bateram, imploraram a Deus por suas vidas. Eles leram a Bíblia. Muitos beijavam a cruz, outros beijavam a estrela de Davi, outros a suástica, outros beijavam o terço, e bilhões deles se ajoelharam e pediram auxílio do Espírito Santo, reivindicaram a ajuda dos anjos, mas ao invés de uma intervenção divina, o que eles viram foram toneladas e mais toneladas de bombas incendiárias projetadas simplesmente para espalhar fogo em cima das cidades, para que os corpos de civis inocentes de todas as idades, tamanhos como também crianças, fossem consumidas pelas chamas que vinham dos céus. Por favor, Brasil. Cara, foi um verdadeiro mar de fogo que invadiu as igrejas, inclusive católicas e protestantes, como também sinagogas. E todos os que estavam lá escondidos nos porões, escondidos nos sótãos, tiveram seus corpos incendiados, e dezenas dessas pessoas saíam queimando pelas ruas, e tudo o que restou foram corpos espalhados em todas as ruas e avenidas da Europa. E você do outro lado dando glória a Deus, como se alguma coisa tivesse acontecido de positivo. E a
Acredite você ou não, cara, mas nenhum Deus apareceu, nenhum Deus de nenhuma religião apareceu para defender, para proteger, para salvar A, B ou Z. É por isso que sua crença não significa absolutamente nada diante de toda essa realidade, Brasil. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E, cara, eu espero de todo o meu coração que esta história de hoje, que é verídica, aconteceu com nossos antepassados. E foi aqui, pertinho de nós, no ano 40. Sabe, 45, de 39 a 45. De 1945. Eu espero que isso, cara, possa dar para você um norte. Para que você, do outro lado, possa entender que ciência é muito mais poderoso e eficaz que o sangue jorrado de todos os deuses das suas mitologias. Cara, o que eu gostaria é que você entendesse que mentiram para nós. Até hoje mentiram. E os mentirosos ainda hoje, por incrível que nos pareça, ainda estão em cima dos púlpitos com suas mentiras miseráveis, levando milhões e milhões para a derrota mental, para a derrota intelectual. E além disso, esses miseráveis ainda cobram para contarem mentira para as pessoas enquanto elas estão aqui sentadas. Você que está cheio de dinheiro, você não tem nada. Porque a alma não consome carboidrato, proteína, não usa ar-condicionado, não usa cama, travesseiro. A alma não precisa de carro do ano, nem de avião, não precisa de nada que não seja a presença de Deus. Enquanto isso, você que deveria, cara, ser uma pessoa equilibrada e com um ótimo poder de discernimento, de persuasão, você está ainda acreditando em anjos, demônios, deuses, diabos, salvação, céu, inferno. Então, cara, para com isso, vai estudar. Vai fazer ciência, vai se humanizar, faça o bem aos seres humanos e à vida. E não a merda dos deuses. Permita-se a desintoxicação, Brasil, dessa religião na tua mente. Faça uma dedetização na sua mente, cara. Arranca todos esses seres imaginários que os padres e os pastores e demais irresponsáveis colocaram na tua mente. Aceita a realidade como ela é, porque dói menos do que você ficar resistindo. Entenda uma coisa, cara, seu Deus não está aqui, está apenas dentro da sua cabeça. Continuar negando a realidade, além de teimosia infantil, é um puro fanatismo da tua parte, Brasil. Então, cara, se orienta de verdade. Eu espero muito que o vídeo de hoje tenha conseguido produzir algo poderosíssimo na tua cabeça. E que possa, de um modo ou de outro, cara, te afastar dessas coisas, desses gibis, e te fazer um homem e uma mulher mais responsável e comprometido com a vida e com a ciência. A todos vocês que me assistem até agora, meu fortíssimo abraço para você. E eu espero de todo o coração te encontrar num próximo vídeo, Brasil. Até lá. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.